Então, o objetivo nosso é exatamente conversar sobre esses assuntos para a gente poder estruturar essa conversa como um todo. E isso serve muito para a gente aí em todos os pontos aí da nossa vida, tá? Para a gente ajudar bastante. Bom, antes de iniciar, gente, como sempre, quero agradecer aí algumas empresas que estão sempre conosco. E já de quebra, eu quero pedir aí, por favor, coloque aí no chat de onde que você está, de que cidade que você está falando aí, para a gente saber onde que chega. A gente sabe que sempre tem gente de vários locais do Brasil aí, então, de onde você está, coloque aí para a gente conversar, tá? Para a gente bater um papo, saber até onde que está chegando. Quero agradecer aqui primeiro aí, gente, tem o pessoal da Singular. A Singular é uma empresa de terceirização de serviços, ela está apoiando a nossa live aí já com a gente há um bom tempo, é uma empresa que atua a nível nacional. Então, se você precisa de um ferista, quer conhecer um pouco mais aí deles, quer trocar sua mão de obra, enfim, conversa com eles, que eles têm uma equipe bem treinada, e terceirização é algo que conta muito para nós, né? Então, dá uma falada com eles. Outra empresa que está sempre junto conosco aí também é a Ceros. A Ceros aí é uma empresa que é um banco voltado para o mercado de condomínio, então eles fazem garantia, fazem empréstimos, enfim, eles atuam no Brasil todo, tem clientes em todo o Brasil. Hoje ela é a maior entidade financeira voltada para condomínios. Se você quer conhecer a Ceros, me dá um toque aí também, ok? Ou entra lá, procura a Ceros, que o pessoal consegue te atender com muita qualidade. E quem também está comigo aí sempre aí é Folk. Folk é uma empresa de portaria remota, atende boa parte do país. Se você quer conhecer, enfim, quer conversar com eles, quer entender como é que funciona esse processo de portaria remota, sempre é válido, né? Em algum momento pode ser que seja interessante aí para o seu condomínio, ok? Ó, tem o pessoal aqui, ó, a Alicia lá de Belém, o Cristiano do Rio de Janeiro, o Antônio lá de Belo Horizonte, o Paulo de Belo Horizonte, a Gisele lá de Porto Alegre, a Tati de Curitiba, o Seno de Porto Alegre, o Diógenes lá de Guarujá, o Marcos lá do Rio de Janeiro, ó, o meu amigo Wagner aqui, tá por aqui também, o Wagner aqui de Curitiba, um abração, Wagner, obrigado mesmo aí por você estar comigo, a Alessandra de São Paulo está por aqui também, enfim, muita gente. Vamos lá então, pessoal, vamos iniciar a falar sobre essa ferramenta, essa técnica chamada Spin Selling, né? Essa ferramenta aí chamada Spin Selling. Então, essa ferramenta que a gente fala tanto, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar dela, né? E se de fato fizer sentido, espero que você aplique o que a gente vai conversar aqui, o que a gente vai falar, que de fato faça a diferença aí para você, de fato. Deixa eu chamar o último convite aqui para o pessoal, que conhecer um pouco sobre Spin, mandar aqui no grupo, para o pessoal entrar aqui ainda, quem estiver por aí, para o pessoal entrar aqui para a gente começar a falar, porque depois começa a falar aqui para não perder o fio da meada. Bom, vamos lá, pessoal. Começando a falar sobre Spin Selling. De fato, essa ferramenta que tanto pode ajudar a gente. Se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, por favor, levanta a mão aí, fica bem à vontade. Quando a gente fala de Spin Selling, a gente não está falando de uma ferramenta aí que ela nasceu aí de uma teoria de marketing. Essa ferramenta, na realidade, ela nasceu da observação. Então, teve um técnico aí que ele observou muito como é que funcionavam as negociações mais complexas que existem. E no nosso meio, a gente tem muita negociação complexa, porque a gente vai no condomínio e a gente, às vezes, naquele condomínio, né, entre aspas, todos os condôminos acham que são nossos chefes, patrões. E aí a gente tem que entender um pouco essa dinâmica para poder explicar para essa pessoa que nós não somos contratados ali. Nós somos, de fato, ali eleitos. Mas tem isso, de fato. E quando a gente começa a entender que essas negociações elas são complicadas, a gente, quando vai numa negociação, vai conversar com o conselho que está procurando um síndico, ou vai numa assembleia, tem, gente, algumas coisas que a gente percebe que funcionam muito melhores que outras. Tem algumas coisas que a gente percebe que elas são muito melhores, né? E às vezes a gente acha que se aquele conselho gostou da gente, ou se aquela assembleia tem uma afeição conosco, que eles vão ouvir melhor aquilo que a gente tem para dizer. E nem sempre é assim, gente. Na maioria das vezes, um comprador, né, vamos chamar aqui os conselheiros, ou o síndico que está saindo, vamos usar muito essa tônica, né, da gente apresentar nossa proposta no condomínio, já que a gente está falando de empreendedorismo, ele nem sempre escolhe aquele vendedor que teve um bom discurso ou aquele que eles mais gostou. Ele sempre decide, gente, isso é algo que a gente nem sabe explicar, mas sim sobre aquelas pessoas que entenderam mais o nosso problema. É muito fato isso. Quando você vai comprar uma
peça, um produto, seja o que for, para você, para o teu condomínio, quando a pessoa consegue entender teu problema, você não fica muito mais confiante? Poxa, a pessoa entendeu aquilo que eu estou falando, entendeu aquilo que eu estou passando, entendeu aquilo que eu estou dizendo. Isso se torna muito mais confiante. E no mercado condominial, gente, eu demorei um pouco para entender isso. Durante muito tempo eu achava que chegar numa assembleia ou numa apresentação para um grupo de síndicos, bastava ali eu abrir meu laptop e mostrar, ó, gente, eu faço isso, eu faço dessa forma e desse jeito. Algumas reuniões até podia, até funcionava, mas a grande maioria não. Sabe, o conselho ele até gostava do que via, ele elogiava até, ele dizia até algo ali que fazia sentido, até como uma forma de recompensa, digamos assim, só que nada acontecia depois. E ali ficou claro, gente, um negócio para mim, que concordância, ela não é decisão, são coisas diferentes. Olha, eu concordo com você, o que você mostrou é bacana, mas não é isso que a gente está buscando. E convencer não é o mesmo que conduzir. Então, eu quero convencer as pessoas que eu sou melhor. Olha, eu sou melhor, eu tenho aqui um processo que eu faço, eu tenho uma metodologia que eu faço, mas convencer, gente, não é conduzir aquelas pessoas a entenderem o próprio problema delas. Tem uma tônica, gente, que o pessoal fala que quando um amigo teu tem um problema, olha, eu estou com um problema X aqui, e o que você acha que eu devo fazer? Aí você vai lá e você dá um conselho para ele. Olha, você faz isso, isso, isso. Aí ele vai lá e toma esse conselho que você fez e toma aquela decisão. E dá errado. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai culpar você por aquilo que fez errado. Agora, se ele entender que o problema dele, ele tem que seguir por aquele caminho, e se ele segue por aquele caminho e mesmo assim dá errado, ele não tem quem culpar. Foi ele que tomou a decisão. E é muito disso que a gente tem que falar aqui hoje. É muito disso. As pessoas não compram soluções prontas, né? O que elas compram, de fato, é clareza para os problemas que elas têm. E os condomínios buscam isso. Só que a clareza, gente, ela não surge de uma forma instantânea, é espontânea. Quando a gente quer entender a clareza de um problema, eu tenho que construir isso por meio de perguntas bem formuladas. Aquele vendedor, gente, aquele que tenta falar de solução mais rápido, mais breve, é sempre aquele que fecha menos. Aquele candidato a síndico que vai numa assembleia e quer falar dele, é aquele cara que vai fechar menos. Em contrapartida, quando um conselho ele é conduzido, ele é levado a refletir sobre a realidade, sobre aquilo que está acontecendo no condomínio dele, e ele começa a descobrir por conta própria a dimensão do problema, tem uma probabilidade muito maior dele avançar numa decisão com você. E como isso, gente, é tão evidente no mercado condominial. Um condomínio, gente, ele não consegue nomear a dor que ele tem. O que tem um condomínio? Ele sente incômodo. Ele sente incômodo o quê? De desgaste com o síndico. Ele se irrita com a gestão atual. Ele sente incômodo ali de falta de comunicação. Ele sente incômodo, às vezes, de sobrecarga sobre o conselho. Só que tudo isso, gente, aparece de forma desconectada, né? É tudo meio ali fragmentado, é descontinuado, né? Um para cada lado. E aí não tem um diagnóstico claro sobre o que é aquilo. E aí essa técnica, gente, ela busca exatamente isso, é organizar esse caos, organizar essas ideias, converter essa irritação que o conselho tem sobre o síndico em uma consciência, né? O que não está funcionando para algo que a gente precisa mudar, tá? Esse método, a gente coloca ele em 4 perguntas, situação, problema, implicação e necessidade. Mas isso, gente, não é o mais importante, é porque ao longo da conversa, quando a gente estrutura assim, e vocês vão perceber que a gente vai fazer uma prática aqui, vou mostrar para vocês, várias coisas vão se abrindo, coisas vêm à tona, né? Consequências que às vezes nunca as pessoas verbalizaram, elas começam a reconhecer aquilo pouco a pouco. E o próprio condomínio, ele começa a enxergar que ele tem que ter uma necessidade de solução diante dele. Então, quanto mais forte é uma percepção da solução que está diante dele, mais forte ele quer mudar. E quando essa demanda parte do próprio condomínio, que ele reconheceu o problema, aí sim faz toda a diferença. Quando a gente está falando com pessoas que têm problemas de vício, eu tenho vício de álcool, eu tenho vício de drogas, eu tenho vício de jogo, eu tenho vício de várias coisas. A gente tem que falar, a pessoa ela tem o quê? Primeira coisa do vício é ela se entender e admitir que ela tem um vício. Eu tenho esse vício. Eu preciso me cuidar. Eu preciso me curar, buscar uma solução. E no condomínio, gente, a gente fala da mesma forma. Né? Por isso que essa estrutura de conversa ela é tão importante. Tá? Pessoal, está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês aqui? Por favor, falem para mim aqui no chat se está fazendo sentido aqui. Tá?
Por favor, ó, a Gisele colocou aqui, quando eu escuto essa fala do síndico ser contratado funcionário, sempre vejo exemplares do meu condomínio, tem em todo lugar. Ó, aqui a gerência linear. Spincel é a técnica mais indicada para empresas que trabalham com vendas, né, de CNPJ para CNPJ, né? Nós somos uma empresa vendendo para outra. Infelizmente, alguns se comportam como CLT ou contratados para agradar síndicos, conselheiros e condôminos. É bem isso. Gente, se está fazendo sentido para vocês aqui, eu vou continuar. Se eu estiver falando muito rápido, é porque eu tenho bastante coisa para passar aqui para vocês e eu não quero me perder. Bom, gente, a primeira, o Spincel, ele começa com a primeira questão que a gente fala, situação. O que é situação, gente? Antes de a gente falar de problemas, de soluções, honorários, ou até mesmo da eleição, existe um passo, gente, que ele é o passo primordial para a gente canalizar toda a nossa conversa, que é a questão situação. E o que quer dizer a situação do Spincel? O Spincel, ele trabalha com as 4, e a primeira é a situação. A situação, gente, é o primeiro movimento dentro de uma conversa estruturada que a gente tem. Ela serve para você impressionar ali, digamos, esses conselheiros, ou síndico que você foi se apresentar. Ela não serve para você acelerar uma decisão, ela serve para você compreender o que está acontecendo dentro de um condomínio. Eu vou falar algo aqui que vários de vocês já passaram por isso. Gente, é muito chato quando você vai buscar um profissional, ou mesmo quando você vai participar de uma palestra, né? Você vai assistir um palestrante, alguma coisa assim, e quando aquela pessoa começa a falar, o que ela começa a falar? Ela começa a falar só dela. Olha, eu sou isso, eu sou mais aquele, eu faço isso aqui, eu faço mais aquele outro ali também, eu fiz mais aquele lá. A pessoa ela não dá vez para as outras pessoas falarem. Ela quer falar muito mais dela do que tentar ouvir o problema. Esse, gente, é o primeiro fato que gera uma desconexão geral. A pessoa ela já começa errado. Ela chega numa reunião, ela acha que ela sabe tudo e ela começa a falar cedo demais. Né? E qual que é o resultado, gente? O resultado, na maioria das vezes, é o mesmo que não fecha. Não fecha contrato, não fecha uma indicação para uma eleição, não fecha ali uma ida para uma assembleia. E nem é por resistência, gente, mas é porque por desconexão. Você está falando tanta coisa ali de você, que você é isso, você é aquilo, você faz isso, você faz aquele outro, mas não é aquilo que o condomínio quer, não é aquilo que o teu cliente quer. Quando você não consegue entender esse contexto todo, sabe, gente? Que a gente está envolvido ali, tudo que a gente fala acaba girando ali genérico, né? É um discurso que você não vai criar vínculo, você não cria autoridade, porque você não chamou atenção. Quando a gente está falando de situação, não é apenas eu puxar papo e nem ficar perguntando ali qualquer tipo de pergunta, fazendo um roteiro como se estivesse pronto. Quando a gente faz pergunta de situação, gente, para a gente entender o contexto do condomínio, entender porte, estrutura, modelo de gestão desse condomínio, histórico recente, até mesmo o clima entre os moradores ali, rotina, riscos, urgência desse condomínio. É isso que a gente faz. É como a gente desenhar um mapa do condomínio num papel. Tá? É como a gente fazer isso. Às vezes, se você não tem esse mapa de como aquele condomínio se comporta, tudo que você falar vai surgir de qualquer forma. Aí cada pergunta, cada comentário ali, ele acaba não falando com a realidade quando a gente não tem nada disso. O erro mais comum que tem nessa etapa é o síndico que chega lá despreparado e ele começa a fazer pergunta mecânica, né? São aquelas perguntas, quantas unidades tem um condomínio? É uma pergunta importante? É. Mas é algo que você já poderia ter buscado antes. Parece que você chegou naquela reunião despreparado, você chegou naquela reunião sem fazer o dever de casa. Aí você faz outra pergunta, tem inadimplência aí? Já passaram por alguma obra? Puxa, é um troço que... É pergunta isolada, que foi novamente aquilo que eu falei. Ela não constrói nenhum tipo de conexão. Né? Ela parece que, muito pelo contrário, né? Ela transmite que você está fazendo o mínimo por você estar ali. Um síndico, gente, que ele vai preparado, de fato, para uma reunião de conselho como essa, ele já chega observando o condomínio. Aquela caminhada, às vezes, ali da portaria até o salão de festa, se ele não conseguiu ir antes no condomínio, se não permitiram, porque o ideal é ele ir antes. Mas se ele não conseguiu ir antes, essa caminhada, você já consegue tirar algumas situações. Portaria, limpeza, né, estrutura do condomínio como um todo. Quando a gente está falando da situação, gente, na prática, a gente fazer menos pergunta, mas perguntar bem. Em vez de você sair atirando para todo lado, o que tem isso, aquele outro. Não, a questão ali, de fato, é você perguntar bem. Em vez, por exemplo, de você perguntar sobre inadimplência. Você tem muita inadimplência aqui nesse condomínio? Todo condomínio tem inadimplência quase, gente. São poucos os que não têm. Né? Os menores acabam não tendo, mas a grande maioria tem.
Em vez de você ficar perguntando sobre inadimplência ali, tem inadimplência nesse condomínio? Tem. Por que você não pergunta, a inadimplência desse condomínio aqui acaba pesando no quê aqui em vocês? Vocês têm dificuldade de fazer obra, manutenção, fazer modernização, alguma coisa? Veja só, gente, como uma pergunta diferencia. Tem inadimplência? Tenho. Tenho 10%. Tenho 20%. E aí? Você precisa já saber que o condomínio tem uma inadimplência e saber qual que é a dor que aquela inadimplência traz. Imagina quando você começa a ter essa leitura da realidade, você já abre um espaço para eles comentarem, gente, tem inadimplência aqui nesse condomínio, tal pessoa não paga, nós não temos um processo de cobrança claro aqui, não tem um escritório jurídico, olha a dor que ele está jogando para você. Eu trabalhei, gente, durante muitos anos como consultor empresarial. Eu trabalhei em várias empresas, e as pessoas que mais me traziam informações sobre o problema daquela empresa eram os próprios funcionários da empresa. Eram as pessoas que estavam lá na ponta que me traziam. Por quê? Porque elas que atendiam o cliente, elas que sabiam o processo produtivo, elas que sabiam onde estava o gargalo. É claro que eu tinha que verificar se aquela informação era verdadeira, mas a grande maioria vinha de lá. A grande maioria, o chão de fábrica, bem isso mesmo, Tati. A grande maioria vinha de lá. Por quê? Porque essas pessoas conheciam. Então, quando você está conversando ali com um grupo de conselheiros para se candidatar, ou seja, até mesmo se você vai vender um produto, você vai descobrir a dor, o que está acontecendo. Em vez de você iniciar a conversa ali com um discurso sobre a sua experiência, olha, eu tenho 20 anos de experiência. Ok, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ajudar aqui a melhorar a minha dor, de fato? Pouco me importa quantos anos de experiência você tem aqui nessa área ou não. Porque eu preciso de alguém que resolva, entenda o meu problema aqui e resolva a nossa dor. É isso que eu busco. Claro que experiência ajuda demais, mas só isso não resolve. Só isso não resolve. Imagina que você foi chamado aí por um conselheiro de um condomínio, aí quando você foi lá conversar, ele já já mostrou uma insatisfação ali, e quer uma possibilidade de mudança, de fato. Ele quer mudar. Em vez de você começar um discurso ali com a sua questão de experiência, abre espaço perguntando quais são os desafios do condomínio. O que mais desgasta aqui o conselho? O que vocês buscam de fato? Esse tipo de questão, gente, abre a possibilidade para ele te jogar uma série de problemas que aí sim você vai conectando um no outro. Você não corrige nesse momento. Você não promete. Você não compara, que é a coisa mais feia do mundo. Olha, o síndico nosso que não fez isso. É verdade. Ele não pode fazer isso mesmo. Esse síndico é muito ruim. Eu lá no meu condomínio eu fiz muito melhor que isso. Não faça isso. É feio, é chato, é ridículo isso. Não é legal fazer esse tipo de coisa. Não faça dessa forma. Não fica dizendo que você é o melhor. Você nem sabe qual que é a solução. Você não sabe nem o que de fato é a solução antes. Qual que é o problema para você colocar uma solução? Então, não fica falando isso. Não, dá uma segurada nisso. Não fica buscando esse tipo de situação. Porque você está tentando ouvir ali, para de fato depois você sugerir uma solução que ao longo da conversa, conforme a gente faz. A gente está no primeiro ainda, gente, que é o entender o problema. Eu preciso entender esse problema. Entendendo o problema, aí sim. De repente ele vai falar, poxa, tem uma comunicação muito confusa. Mas no meu condomínio eu tenho aqui uma comunicação muito boa que eu faço. Calma, não fala isso. Segura um pouco. Esse tipo de pergunta, ele não vai buscar um problema específico, mas ele vai buscar te dar combustível para você começar a entender. Você escuta, você organiza mentalmente o que de fato ele está ali falando. E, gente, fica muito claro quando você tem uma conversa que ela não é bem conduzida, né? Porque o síndico começa falando de si, ele começa falando das suas equipes, dos seus sistemas, da economia, e só depois dele, muito tempo, gente, dele falar, é que ele vai perguntar, e aí, qual que é o problema de vocês? Eu tenho um quadro, gente, nem sei se eu consigo encontrar aqui, enquanto a gente vai falando aqui, eu vou ver se consigo encontrar aqui, que é um quadro que eu uso muito para as minhas turmas na faculdade, e eu falo muito com eles sobre isso, que é uma questão que as pessoas erram muito, né? Elas erram muito porque elas não pensam numa empresa, às vezes, né? Como que funciona uma empresa? Como é que elas desenvolvem um processo de uma empresa? E o que a gente está falando aqui, eu já até achei aqui, pessoal,
Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, qual que é o modelo que a gente utiliza hoje em dia e qual que é o modelo que era o ideal a gente utilizar. Ó, presta atenção nisso aqui tem muito a ver com o que a gente faz no nosso dia a dia. Ó. Isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Tá aparecendo aí, né, pessoal? Ó, esse aqui, gente, é um modelo que a gente utilizava, que é utilizado até hoje, na realidade, né? O que as pessoas fazem? Elas criam uma empresa. Eu tenho uma empresa na minha cabeça, eu quero criar uma empresa, eu vou desenvolver uma empresa. Ok. Eu criei a empresa na minha cabeça, depois o que eu faço? Eu vou refinar minha empresa. A forma como a minha empresa vai funcionar, qual é o processo, como que ela vai trabalhar. E depois disso, eu pego, gente, e crio um modelo. Ah, a empresa vai atender cliente X, cliente W, cliente Y. O que está errado nesse modelo, gente? O que está errado nesse modelo é porque às vezes essa empresa não dá certo. Por quê? Porque eu criei uma empresa conforme aquilo que eu queria e não conforme o que o mercado está buscando. Eu não busquei entender meu cliente está lá no final. Eu fiz a minha empresa, eu fiz a forma como ela vai funcionar e depois vou buscar o cliente. Aí eu falo, pô, não tem cliente. É claro que não tem. Você não está oferecendo nenhuma solução para o mercado. Você deixou o cliente lá para o final. O cliente, gente, é o primeiro. Eu tenho que entender esse cliente. Aí depois entender qual é o problema dele. Eu encontro a minha solução ideal e aí sim, gente, eu crio a empresa. Então é muito disso que a gente faz. E às vezes a gente se perde quando a gente está num condomínio, que a gente quer apenas o quê, gente? Apenas falar da gente. Fez sentido isso, gente, que eu coloquei para vocês aqui? Apenas falar da gente. Falar daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que vale a pena, daquilo que de fato ele é interessante. Então, no final dessa etapa da situação, você precisa não dominar tudo, é claro, mas conhecer um pouco, ter uma leitura clara daquele condomínio. Tá, qual que é o clima interno? Qual que é a relação com o síndico atual? Qual que é a sensibilidade, de repente, com custos? Eu tenho alguns condomínios que às vezes me chamam, e como eu trabalho com condomínios pequenos, eu deixo muito claro, né? Eu preciso entender a questão financeira de vocês. Porque conforme for, eu vou encaminhar uma proposta minha, porque senão vocês vão perder tempo, eu também. Quem é pai e mãe aqui, gente, vai entender algo que eu vou falar aqui agora. Quando você é pai e mãe, principalmente do primeiro filho, né? Você tem toda aquela preocupação, né? Então, digamos aí que teu filho está com um problema, uma virose, seja qualquer, aí você vai no médico desesperado. Você chega no médico lá desesperado, e aí você chega lá e fala, olha, meu filho está com um problema assim, assim, assado, ele está desse jeito, e enfim, ele tem que tomar o remédio tal. Você foi no médico, você disse tudo que teu filho tem, e você falou para o médico qual o remédio que ele tem que tomar. E quem é pai e mãe sabe que no desespero a gente faz isso. Eu já fiz. Se o médico for um cara de responsabilidade, for um cara de respeito, ele vai fazer aquilo que a gente chama de anamnese. O que é anamnese? Ele vai levantar um diagnóstico. Ok, pai, mãe, ele está com febre de quantos graus? De quanto em quanto tempo? Ele vomitou? Teve diarreia? Ele tem alergia a tal medicamento? Barará, barará. Ele vai ver se, de repente, aquilo que você falou está batendo. Né? Está batendo, de fato, com o que ele disse. Né? Ele está falando isso, né? Ó, deixa eu até colocar aqui, ó. Tem aqui várias perguntas aqui. A Gisele falando aqui é legítimo, né? Fala diferente, no caso, pergunta diferente, pergunta com sabedoria, é bem isso mesmo, para não encher linguiça. A Lisa aqui, ó. Se Pedro fala de José, sei mais de Pedro do que José. Exatamente, Lisa, é sempre assim. A Tati colocou aqui, palavra que mais amo na vida, custos. E a Priscila colocou aqui, aprendi que não é apenas proposta financeira e comercial, mas investigar, questionar, sim, os principais problemas. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Né? E a Gisele colocou aqui, eu sempre apliquei na prática, porque trabalhei mais de 20 anos em pós-vendas e gerente de relacionamento. Então a Gisele, ela sabe muito bem como é que funciona isso, e é bem dessa forma mesmo. Bom, voltando aqui, gente, final dessa etapa de situação, você precisa entender isso. E aí o médico que eu estava falando da anamnese, né, para não finalizar o assunto aqui, ele vai ali, vai receitar um medicamento, de repente até pode ser aquele que a própria mãe ou o próprio pai indicou, mas ele vai levantar. E veja, gente, nessa primeira pergunta, você não prometeu solução, você não falou de proposta, você não falou de valor, você não falou de economia, você não falou de nada, você só ouviu. Sabe, gente, algo que a gente precisa fazer, nós precisamos ser muito mais efetivos do que o próprio Google às vezes é. O que o Google faz? Você começou a digitar, o Google te dá uma resposta. Às vezes não é nada daquilo que você quer saber. A gente não pode ser Google, a gente tem que ouvir. É difícil a gente ouvir. A gente tem que ter essa capacidade de ouvir exatamente para a gente conseguir. Eu consegui um condomínio, gente, ano retrasado, e um condomínio do jeito que eu gosto. Condomínio com portaria 24 horas, presencial, condomínio de 46 unidades, condomínio bem bacana, assim, pagando um honorário legal, porque eu fiz uma única pergunta
que nenhum dos outros candidatos foram lá, fizeram. Sabe qual foi a minha pergunta, gente? E até o conselho se assustou quando eu fiz essa pergunta. Eu falei, quais que são os desafios de vocês aqui? O que vocês buscam realmente aqui? E aí um olhou para o outro, aí o síndico, que era morador, que estava querendo sair, ele olhou para o conselho e falou, será que a gente pode falar? Aí outro conselheiro falou, pode? Ninguém perguntou nada disso para a gente. E aí eles expuseram um problema que eles tinham, que nenhum dos outros candidatos sabiam, porque não perguntaram. O que eu fiz, gente? Eu estudei aquele problema e na data da assembleia eu levei uma solução para aquele problema. Falei, olha, o problema que vocês têm aqui, que eu conversei com o conselho, vocês podem resolver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Isso, gente, foi um problema de situação que abriu a porta nesse condomínio aqui. Pessoal, fez sentido a situação? Vamos para os outros? Tá dando para entender aí? Eu estou correndo, que tem bastante coisa aqui, e eu não quero deixar de falar, eu quero fechar esse tema todo. Eu tinha falado para vocês que a gente ia falar de Canvas hoje, não vai dar tempo, né? Então a gente vai ficar só sobre o Spincelli mesmo. Teve alguém que levantou a mão aqui. Rita, você levantou a mão agora? A Rita? Você quer falar alguma coisa, Rita? A Rita está com a mão levantada aqui. Mas Paulo, eu ia comentar, já faz um tempinho que ela levantou a mão. Ô, Paulo, obrigado. Ô, Rita, desculpa, querida, não vi. Pode falar aqui. Tá? Fica à vontade aí. Vamos agora para o programa. Oi, boa tarde. Não, eu só dei oi quando eu cheguei. Ah, tá. Obrigado, então. Oi, querida. Obrigada. A gente falou do primeiro S, que é a situação, a gente vai falar do problema. Bom, depois que a gente entendeu a situação, que é uma etapa primordial, a gente precisa descer um nível a mais. A gente precisa um pouquinho mais fundo. E aí é quando a gente já mapeou ali o contexto, a gente tem ali o clima interno, como é que está, o histórico recente, a gente começa a ir para uma das etapas sensíveis, que é para a gente identificar onde o condomínio dói. Gente, é terrível isso, porque às vezes a gente identificar uma falha, um erro nosso, é muito ruim. É mais fácil a gente falar ali dos ruídos, né, dos efeitos, mas às vezes a gente identificar a causa, né, onde dói de fato, é ruim. E eu, gente, de fato, também aprendi isso apanhando também. Durante muito tempo eu achava que ouvir aquilo que o conselho dizia era o que era, né? Ah, o problema é comunicação. O problema aqui não é de imprensa. Ah, o problema aqui não é de imprensa. Vamos resolver desse jeito e desse jeito. O problema é o síndico que nunca está aqui. Gente, parece que é um diagnóstico que a gente fala, né? Sempre pelo efeito, nunca pela causa. Era só uma superfície. Era raso que nem um pires, né? Como eu falo. É um problema mal entendido. Quem é da indústria aí, ou quem atua um pouco mais na área de gestão com ferramentas, tem uma ferramenta que a gente usa na área de gestão chamado diagrama de Ishikawa. E é um diagrama que a gente utiliza para encontrar problemas em indústrias. E pasmem vocês, é um diagrama que a gente pode usar muito bem na área condominial para a gente encontrar problemas, mas sim as causas reais de um problema. Quando a gente encontra a causa real de um problema, a gente já resolveu 50% dele. A gente resolvendo isso. E essa etapa do problema, a gente tem que sair dessa visão superficial e entrar, de fato, no desconforto. Naquilo que o condomínio vive no dia a dia. Não basta só a gente ouvir reclamação, né? É preciso a gente ajudar o condomínio a entender que verbalizar e entender aquilo que está de errado. E as perguntas de problema que a gente faz, elas servem exatamente para isso. Para a gente coletar isso, para a gente começar a organizar a consciência das pessoas. Quando você pergunta mal, o condomínio responde mal. Quando você pergunta bem, o condomínio começa a se escutar. Pera lá. O que ele está falando, o que ele perguntou, tem todo sentido. E a resposta que eu dei aqui faz ligação com isso e com aquilo. Essa questão da gente fazer perguntas quase que, eu digo, né, quase que burocráticas, né? Perguntar de onde vem a inadimplência, não gera nenhuma reflexão. A gente precisa aprofundar ali, né? Entender como essa inadimplência, ela tem afetado, de fato, o condomínio. Ou a rotatividade de funcionários. Olha, eu tenho muita rotatividade de funcionários aqui. Muitos conselhos acabam falando disso, ou condomínios, como se fosse algo normal. Aí quando você pergunta, né, essa troca, ela existe frequente? Não, a resposta é sempre muito vaga. Mas quando você pergunta, o que essa troca gera na rotina dos moradores? Na qualidade do serviço, na segurança, na confiança. Eu tive um caso assim, gente, há menos de 10 dias atrás. Eu fiz a troca de um funcionário, de um porteiro, e o outro veio, faltava. Gente, foi um Deus nos acuda no condomínio, tranquilo, eu tive o maior problema. Eu tive que trocar. Mas não era porque ele faltava. Era porque esse porteiro que não ia, sabe o que ocasionava, gente? Ele ocasionava muito o quê? Insegurança. Pô, será que esse cara vem ou não vem?
ou vem amanhã. E aí a gente tinha que correr atrás de um substituto. E aí a gente trazia outro substituto que não conhecia o condomínio. Será que as pessoas estão tão seguras ou não estão? Olha, gente, como isso dá uma diferença. Então, assim, a gente entender de fato qual que é essa dor. Essa troca essa rotatividade de porteiros aí, de fato, qual é o efeito que ela tem para vocês? Então, você já sabe que o porteiro falta, né? Mas qual que é? Né? Aí, gente, tem outra também que é campeã, né? A gente sempre ouve muito, é falta de comunicação. É uma frase vazia e você tem que pedir exemplos. Eu mesmo estava num condomínio esses dias, eu tenho lá uma conselheira que é muito combativa, e ela estava falando para mim, Paulo, a gente está com muito problema aqui, ali, olha, o condomínio está meio bagunçado. Eu falei, tá, mas aonde está bagunçado? Nomeia para mim, por favor. Se você me nomear onde está bagunçado, a gente vai arrumar já. Me ajuda a identificar. Ah, tá bagunçado aqui, não me vem nada na cabeça. Mas como assim não vem nada na cabeça? Como assim? Você está falando que está bagunçado, mas não tem nada na cabeça. Eu preciso que você me nomeie onde está bagunçado para que a gente possa melhorar. E aqui, gente, quando a gente está falando de problema, é a mesma coisa. É a mesma situação. A gente quer entender, de fato, essa falta de comunicação. Que falta é? Qual o efeito que ela dá? Como é que isso se manifesta? Você teve algum problema? Me dá um exemplo de um problema. Exatamente para você entender. Ah, Paulo, teve uma obra aqui que foi mal explicada, que foi mal conduzida, acabou tendo muito ruído, desgaste. E um cuidado fundamental aqui, gente, nunca coloque, gente, um problema com uma falha pessoal. Nem sobre atacar o síndico, nem sobre conselheiro, nem sobre administradora, nem sobre ninguém. É olhar para o sistema como um todo, para o processo do condomínio como um todo. O foco, gente, sempre ele tem que estar o quê, gente? Sempre naquilo que a gente fala, no impacto. O que ocasionou isso? E não na culpa. Não adianta a gente ficar caçando bruxa. O síndico vai sair dali, a administradora vai sair dali. Ah, esse síndico não presta, aquela administradora não presta. Para, gente. Isso é feio, deselegante. E não vai resolver problema nenhum. Quando você direciona uma conversa para pessoas, gente, o grupo acaba se fechando. Pô, eu não vou me abrir com esse cara. Eu não vou falar mais dos problemas que ele vai enfim, ele vai acabar me crucificando. Agora, quando você direciona para um sistema, para uma estrutura, para um modelo de gestão, o grupo se abre. Ah, de fato, aquilo não está funcionando, esse outro também. E essa etapa, gente, ela serve muito também para a gente separar o que é problema real mesmo, um problema de fato de um incômodo menor. Sabe, nem tudo que irrita dentro de um condomínio, ele consegue de fato sustentar uma mudança. Tá? Nem tudo. Às vezes o conselho está motivado por algo pontual, emocional, por algo que ele quer de fato, do que realmente é um problema. E síndico, gente, que é experiente, não compra isso. Às vezes você vai no condomínio, o conselho aponta esse, aquele esse, mas aquele esse. Às vezes ele tem problema pessoal com uma série de pessoas. E aí você não pode comprar isso. O síndico chegou ali, ele tem que aprofundar, tem que pedir exemplos, de fato. Tem que verificar se aquilo é um ruído, um barulho, uma fumaça, ou se de fato é uma dor que o condomínio tem. Eu costumo falar, gente, sempre que problema de verdade, ele aparece e ele se repete, né? E ele gera consequências e vai afetando mais pessoas. E quando você faz perguntas importantes, interessantes, isso vai ficar evidente. Você não precisa ficar aí querendo acusar ninguém. Não, o síndico não fez isso, a administradora não fez aquilo, o gerente condominial falhou aqui. O próprio condomínio começa a perceber padrões, entendeu? Ah, começa a pensar, poxa, isso aqui sempre acontece, aquilo ali já virou rotina, isso já vem de anos. E é nesse momento, gente, que a conversa começa a ganhar peso. Tá? Outro ponto, gente, não apresente soluções antes da hora. Não estamos ainda. A gente entendeu a situação, nós estamos fazendo as pessoas entenderem o problema que elas estão, não apresente solução nenhuma. Por mais que você seja tentado, não apresente. Ah, o conselheiro te perguntar, e que solução se dá? Não, calma, vamos conversar mais. Deixa eu entender mais. Não apresente soluções. Tá? Você vai ficar tentado, mas não apresente. Tá? O teu papel naquele momento é ajudar o condomínio a enxergar com clareza aquilo que ele tem e fazer ele seguir por um caminho. Tá? Não é você começar ali a apresentar soluções sozinho. Tá? Então, o que acontece, gente? Esse P que a gente fala, ele começa a transformar aqueles problemas em, de fato, dor, né? E mostrar a dor. Ele transforma essas reclamações soltas que tem, um reclama aqui, outro reclama ali, em uma questão estruturada. Ele faz aquela questão do condomínio, o que está errado? Né? Algo está errado aqui para que agora eu entendo que algo que não está errado, algo aqui não está certo. Eu estou entendendo que algo não está certo e estou entendendo o que está errado.
E aí, gente, o caminho fica muito mais claro, tá? O P de problema ficou claro, pessoal? Falamos sobre situação e P de problema. Tá claro? Beleza? Vamos pro próximo aí. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa aqui no chat. Né? Ó, o conselho não representa a maioria no prédio. Exatamente, Vitor. É bem isso mesmo, né? Dizerem que o condomínio está tudo errado, mas não consegui apontar uma coisa ruim demais. Nem fale, Cris. E eu fiquei puto com ela. Falou, me fala então, onde que não tá certo? Qual é o problema para a gente poder arrumar? Sabe aquele senso de reclamar, gente? Tem gente que reclama porque gosta de reclamar. E o reclamar no condomínio, ele é corporativista. Um reclama aqui, outro reclama ali, e tá todo mundo reclamando, né? Ó, o Marcelão aqui colocando aqui na indústria, ele trabalha direto com os 5 porquês, investigação de causa raiz, 5S, 5W2H, enfim, uma série de coisas. Essas ferramentas são maravilhosas, Marcelo. Ó, a Bia aqui perguntando se eu não consigo mudar as aulas para o período da noite. Ô, Bia, não consigo, Bia. É sempre nesse horário mesmo. Já estamos há quase 4 anos nesse horário aqui. À noite é difícil, viu? Mas eu prometo para vocês, gente, que eu vou subir tudo isso aqui no YouTube para vocês assistirem outra hora que vocês queiram aí, tá? Eu estou demorando para fazer isso, mas vou fazer. Vamos lá para implicação? Situação, problema, implicação agora. O que é etapa de implicação, gente? É o ponto que a conversa aqui, eu sempre falo, ela começa a mudar de temperatura. Até aqui a gente estava tudo bem, a gente estava confortável. Até aqui o condomínio, ele falou sobre a situação, ele admitiu o problema, ele falou dos incômodos, mas da implicação, gente, é onde isso deixa de ser apenas um relato e a gente começa a falar de algo mais profundo. É aqui que o silêncio ele começa a aparecer na sala, não porque alguém ficou sem argumento, mas porque o pessoal acabou de entender que, poxa vida, eu poderia fazer muito mais, acabou de entender algo que ele nunca tinha parado para se conectar. Na prática, quando a gente fala de implicação, gente, a gente faz o condomínio perceber que os problemas que ele vive ali não são aborrecimentos isolados, aconteceram do nada. São consequências que elas começam a se acumular ao longo do tempo, né? Que corroem ali todo o condomínio, que drenam energia, recursos. E sabe o que é mais importante, gente? Essa consciência não nasce porque você está ali, você apontou o dedo. Olha, eu apontei o dedo isso, eu apontei para aquilo. Não, ela nasce, gente, porque o próprio condomínio começa a verbalizar e entender com suas próprias palavras ali que aquelas situações, quando acabam não sendo vistas em conjunto, elas acabam tendo problemas isolados. Mas quando você traz elas para viver, olhar em conjunto, você vê o quão grande elas são. Se na situação o condomínio descreve ali o problema, na área do problema ele admite, é na implicação que ele entende ali o tamanho do pepino que ele está. Vamos pensar, gente, quando você está conduzindo aí bem essa etapa, né? Você está fazendo bem essa etapa, o grupo vai abandonar aquela coisa, a gente está insatisfeito, a comunicação está muito ruim, a inadimplência aumentou. E ele começa a encarar o que isso está gerando ao longo do tempo, né? O condomínio até consegue viver com problemas pontuais, né? Ele fica durante um tempo. O que ele não consegue sobreviver é o acúmulo desses problemas. Um ano de improviso, às vezes, acaba virando 3 anos de desgaste, né? 2 anos sem manutenção viram 5 aí de desvalorização patrimonial. Você tem lá umas 2, 3 assembleias que foram conflituosas, você acaba perdendo ali até ali a, digamos, entre aspas, a governabilidade daquele condomínio. E a implicação, gente, o papel dela é costurar de fato tudo isso e mostrar essa conexão. E quando essa conexão aqui, gente, fica muito claro, o espectador começa a agir de forma muito mais consciente, né? Ele começa a entender, ele começa a perceber o risco, e esse risco, gente, muda a postura dele, tá? Tem às vezes que você vai entrar num conselho para ele avaliar soluções. E esse conselho, gente, ele sai entendendo que permanecer como ele está é mais perigoso do que mudar. E essa virada não surge de uma planilha, ela não surge aí de uma apresentação bonita, ela não surge de um discurso ensaiado, ela surge de uma reflexão interna. Pera lá, eu tenho meu apartamento aqui, é o único bem da minha família que eu tenho. A gente está aqui 5 anos sem fazer nenhuma manutenção. Quando a gente fizer uma manutenção aqui, vai ser muito caro. Se eu deixar para mais tempo, vai ficar pior ainda. E está desvalorizando o meu patrimônio. Você está entendendo, gente, que a própria pessoa começa a entender isso? As próprias pessoas começam a ver essa questão. E essa percepção, gente, ela aparece quando o condomínio ele nomeia essas consequências. Quando são perdas de dinheiro, de tempo, de tudo isso. É por isso que eu digo que essa etapa ela muda o clima da conversa mesmo, né? Era uma reunião ali
que a pessoa estava descrevendo, e agora a gente vai nomear. E aí fica, de fato, mais introspectivo. Alguém vai querer parar, respirar, cruzar as pernas, os braços. Às vezes ninguém quer falar nada, né? Ninguém quer comentar sobre nada. E esse silêncio, gente, ele não é um desconforto. Na realidade, são as pessoas refletindo sobre o que querem fazer nesse condomínio. É o conselho percebendo que aquilo que tinha apenas ali um incômodo, né? Acaba virando ali uma ameaça, de fato. E aí, gente, tem sintomas que não podem mais ser ignorados, né? Tem sintomas que você não tem mais como ignorar nesse momento. Como é que você vai ignorar? Obra atrasada deixa de ser um aborrecimento, né? E aí começa a questão de aumento de taxa, falta de manutenção deixa de ser um descuido, porque aí vai cair o valor dos imóveis, a comunicação deixa de ser um ruído e passa a ser um desgaste político nas assembleias. Enfim, gente, várias coisas começam. Pensa no condomínio, gente, que trata a inadimplência aí como algo que atrapalha pouco. A percepção meio morna, né? Poxa, a gente tem aqui, mas ela atrapalha pouco. Mas quando você pergunta o que acontece quando a manutenção é adiada por causa disso? A gente não tem inadimplência pequena, ok. Mas vocês estão fazendo todas as manutenções obrigatórias em dia? Opa! Aí as pessoas começam a entender. Aí quando a pessoa começa a entender esse problema, ela começa a entender que a deteriorização está impactando no valor dos imóveis, né? Ela começa a entender que aquilo ali vai custar muito mais caro porque está deixando mais tempo de fazer. E quando você conecta isso aí em assembleias, a conclusão começa a aparecer sozinha, né? É até engraçado quando a gente fala isso, né? Quando você questiona isso, como isso afeta o clima entre os moradores. Pô, mas a gente vai na assembleia, a gente briga aqui, briga ali, briga colar. O morador daqui tem um conflito aqui. Por quê, gente? Porque o problema está lá atrás. É uma cobrança morna que eu tenho, que eu não consigo fazer manutenção. E aí, quando eu levo isso para a assembleia, é um quebra-pau danado. Você está entendendo? Você vai direcionando as pessoas para elas entenderem o problema que elas têm. Em poucos minutos ali que você está ali, a inadimplência, gente, ela deixa de ser um número e ela acaba virando um efeito dominó, uma bola de neve, um avalanche que vai conectando todas as outras coisas. Só que essa dor sempre esteve ali, né, latejando. Só que ela nunca foi decodificada, né? Nunca foi, de fato, ali decodificada, nunca foi trazida à tona. O mesmo, gente, a gente fala de outros itens que aumentam mais os conflitos. Brigas, por exemplo, em grupos de WhatsApp. Isso aqui é normal, né? Pessoas se entendem aqui. Mas quando você começa a perguntar como é que essas brigas, de fato, elas impactam aí na capacidade de decisão, na capacidade de você criar ali uma uniformidade numa assembleia para você voltar a um tema interessante, como, por exemplo, ali uma reforma de fachada. Aí você começa a perceber, poxa, tal lá não quer votar, esse não quer votar, aquele grupo não vota, e aí o condomínio não anda. Aí o condomínio não vai. Aí o que tem, gente? É a sensação de abandono, né? É aquele desgaste profundo. E o conflito, ele deixa de ser apenas um problema e ele passa a ser uma paralisia do condomínio. O condomínio não movimenta, porque está todo mundo brigado, está cada um para um lado, né? Aí, quando você fala de orçamento, por exemplo, alguns falam, o orçamento estoura, volta e meia estoura, né? E aí, como que isso aqui é explicado para os moradores? Aí os moradores, eles entendem que um orçamento estoura porque é por falta de competência. E qual que é a complicação disso? É desgaste, é conflito. E aí, novamente, gente, aquele improviso, ele deixa de ser uma bagunça e acaba sendo ali um prejuízo recorrente para o condomínio. Quando essa implicação, gente, ela é bem conduzida, a decisão ela passa de ser emocional, ela começa a ser lógica. Porque, vamos lá, na situação eu entendi ali qual que é a situação no condomínio, no P de problema, ficou claro o problema, de fato, eu trouxe a dor, e na implicação eu estou vendo quais são ali os efeitos daquilo tudo. Poxa, eu estou vendo ali que isso está gerando muitas questões, está gerando muito ruído, está dando muito problema. E aí a implicação ela começa a transformar esse incômodo em urgência, né? Esse desgaste em risco, em tomada de decisão, por outro lado. Ele prepara um terreno, né, para que você apresente uma solução para eles. Tá? Pessoal, tá fazendo sentido? Estão conseguindo caminhar aqui comigo? Por favor, me dê um joinha aí. Às vezes eu estou correndo demais aqui, eu tenho medo de falar muita coisa aqui que não esteja fazendo sentido. Tá? Espero que esteja tranquilo. Vamos continuar? Falamos de situação, do problema, da implicação.
E agora a gente vai falar do N. O que é o N? O N é necessidade de solução. Tá? Essa etapa aí que a gente fala da necessidade de solução, eu acho que é a mais sofisticada de todas. Porque você está levando ali as pessoas, conduzindo elas a uma conversa, para que elas entendam o próprio problema e para que, sim, você consiga apresentar uma solução. É aqui, gente, nesse momento que a conversa ela sai aí dessa fronteira entre consciência, né, e aí para o desejo. Depois de você entender o contexto, das pessoas falarem dos problemas e principalmente das implicações que aqueles problemas trazem, né, o condomínio deixa de olhar sobre aquilo que ocorreu e o que ele quer construir de fato. O conselho até então está descrevendo ali, olha, poxa, está ruim aqui, está ruim ali, a gente está com um problema aqui de fato, a implicação está dando aqui mesmo. E a necessidade, gente, ela surge quando a dor ela passa de ser tolerável, porque até tem um momento que você tolera. Bom, peraí, da agora em diante não dá mais. Então não tem como tolerar. E aí, gente, é quando o grupo ele começa a buscar uma solução. E aqui, gente, que está um ponto fundamental. Não é você, muitas vezes, que vai apresentar essa solução. Olha só que engraçado isso. Não é você. São eles. A necessidade, gente, ela não nasce quando você explica o seu modelo de gestão. A necessidade não nasce disso. Não nasce dos seus processos, suas experiências. A necessidade nasce quando o próprio condomínio ele começa a descrever espontaneamente o tipo de gestão que ele gostaria de ter. E essa diferença, gente, ela é brutal. Quando a solução ela nasce dentro do grupo, ela ganha legitimidade, ela ganha prestígio, ela ganha, enfim, um posicionamento muito mais forte. O condomínio ele se apropria dessa mudança, tá? Ele se apropria dessa mudança e a partir daí não tem mais resistência nenhuma, porque para lá, olha, aqui nós estamos com a situação tal, está gerando esses problemas, tem muitas implicações, mas o que vocês estão buscando para frente? O que vocês gostariam de fazer? Ah, a gente gostaria de fazer isso, mais aquele outro. Percebe que eles estão dando para você a solução do que eles buscam? É claro que você tem que lapidar, mas eles estão passando para você a solução como pode ser. E, assim, essa etapa tem uma parte psicológica, gente, que ela é muito poderosa. As pessoas, olha só, gente, ouçam bem isso, ó. As pessoas, elas só se movem quando elas conseguem visualizar um cenário que vale muito mais o esforço da mudança do que continuar do jeito que estão. Ó, do jeito que tá uma droga. Se a gente ficar, é pior. Mas para a gente mudar, é complicado também, mas é menos pior. E aí é onde elas vão se movimentar. Porque a implicação mostrou para esses caras o custo de permanecer. Ó, você vai continuar desse jeito, vai ser assim assado, vai ter mais problema ainda. O condomínio ele deixa de reagir apenas quando ele passa a desejar. Ele quer estar certo, ele quer buscar uma solução. E aí que ele reage muito mais. E quando você percebe esse deslocamento, né, na conversa, é muito bacana. Porque aí você vê que a reunião, para lá, ela mudou de nível. Porque agora as pessoas estão me trazendo o que elas querem, estão me trazendo a solução que elas estão buscando de fato, aquilo que elas querem mesmo. E isso aparece com muita clareza, gente, nos condomínios. É batata quando você fala, olha, está assim, assim, assado. Mas o que vocês sonham para o condomínio de vocês? O que vocês gostariam de ter? As pessoas, os conselheiros, síndico que está ali, quem for, ele vai te passar certinho a receita que eles querem. E você pode adequar aquela no seu projeto. Pode adequar aquilo na sua proposta. Né? O que faria diferença de fato aqui no futuro da gestão? E aí, gente, sempre vem aí respostas que são previsíveis. Nem sempre tem algo do outro mundo. Eles querem alguém que organize, que esteja ali, que ofereça um caminho claro. O que eles não estão... Se eles pudessem, eles nem trocariam de síndico. Tá? Não é nem essa questão. O que eles querem um modelo de gestão estruturado. O que a gente vai fazer? E detalhe, gente, esse pedido ele não nasce da tua promessa, ele nasce do desejo que essas pessoas têm. Tá? O mesmo a gente tem, de repente, tem condomínios que têm aqueles conflitos internos, né? Durante meses ali, o grupo tenta se movimentar aqui, ali, tenta normalizar brigas, mas enfim, sempre vai ter. Aí na implicação eles percebem que esses conflitos estão desgastando demais. E aí quando você pergunta, né, o que essas pessoas querem? O que vocês querem nesse condomínio? Poxa, eu quero que uma convivência mais harmônica, com mais serenidade. Eu quero mais moderação. Eu quero alguém aqui que desarme as tensões. Né? Inclusive, tem um amigo meu do Rio de Janeiro, síndico John, e ele fala que ele tem um trabalho muito forte em cima disso, de desarmar bombas. E se você é um síndico que desarma bombas, que você desarma conflitos, nossa, isso é uma qualidade fantástica, excelente. E tem muita gente que tem isso,
Então tem muito condomínio que está procurando isso, porque tem uma briga ali, tem uma briga lá. É um desgaste gigante no condomínio. Ele quer alguém que desarme bombas. Ou ainda, aquele condomínio que está procurando aí mais transparência. O nosso condomínio, a gente não tem transparência. Não sei onde que dá no dinheiro. A gente não sabe. Né? Eles não estão pedindo para você fazer uma planilha de Excel. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo confiança. Isso muda totalmente a conversa. Gente, são esses exemplos, de fato, que eles fazem o grupo ali sair dessa questão de necessidade e buscar uma solução. Tá? Deles, de fato, buscarem isso. Então, entendam, pessoal, como o processo todo do SPIN, ele é muito profundo nesse sentido. Porque eu entendo a situação do condomínio, falando muito pouco, né, e ouvindo muito. Eu faço com que eles comecem a entender os problemas, decodificar os problemas que tem, de fato, nesse condomínio. Eu mostro as implicações que esses problemas estão gerando para o condomínio. E, por fim, gente, eu construo, gente, muito da solução em conjunto com eles, muito mais deles do que propriamente da gente como síndico. Perceba, gente, que como a gente faz esse caminho, as pessoas vão direto para a solução. Elas te apresentam isso de uma forma muito mais, como posso dizer, muito mais estruturada, muito mais leve, muito mais autêntica, né? Elas te posicionam, te passam isso de uma forma muito melhor. Então, olha só, gente, como você consegue crescer quando você estrutura. E detalhe, esse tipo de coisa, gente, você não precisa utilizar apenas ali para condomínio, você pode utilizar para assembleias. Tá, vamos entender aqui qual é o problema. Você está falando que essa situação está certo aqui, que essa questão que a gente está levando para votação não é a ideal. Vamos entender o problema do condomínio. Ah, o problema é que a situação é tal. O problema que ele está gerando é tal. Ok? E quais são as implicações desse problema? Ok? São essas. E o que vocês querem fazer aí com essas implicações? Que tipo de solução? Ah, a gente quer votar nessa aí que está na pauta. Exatamente porque isso vai solucionar o nosso problema. É dessa forma que a gente faz. É dessa forma que a gente desenvolve. É dessa forma que a gente consegue estruturar conversas e conduzir. E a gente parar de falar de si, parar de querer falar da nossa experiência. Vai ter um momento que você vai poder falar disso? Vai ter. Mas antes, gente, muito mais fundamental é a gente ouvir a situação, entender os problemas, mostrar as implicações daquele condomínio, né, fazer com que eles entendam e construir junto a necessidade de solução. Isso, gente, faz a ferramenta do Spin Selling ser uma ferramenta tão importante na área condominial. Tá? Ser uma ferramenta que ela, de fato, agregue tanto nesse processo condominial como um todo. Tá? Pessoal, ficou claro isso que eu passei aqui? Por favor, dúvidas. Quem quiser, abra o microfone, pode falar. Eu corri um pouco aqui para fechar dentro do nosso horário, nós temos mais 4 minutos ainda, mas, por favor, perguntas, gente. Fique à vontade, abra o microfone. Enfim, gente, aqui o espaço é de todos, vocês sabem disso, tá? Quem quiser fazer alguma colocação, porque eu acho que é bem essa nossa ideia aqui mesmo, né? É a gente criar essas questões em conjunto. E eu acho que essas ferramentas, de fato, nos ajudam bastante a gente fazer sobre isso, né? Bastante a gente falar sobre isso aqui. Eu tenho algumas aqui, a Tati perguntando se eu vou liberar o link da gravação. Vou sim, Tati, eu vou liberar sim, tá? Aqui a Bia colocando aqui, o conselheiro do condomínio que sou síndica, eu e síndico, e ele tentou me tirar, fez de tudo, troquei a empresa de zeladoria, muito pesado por conta dele. Precisei notificar a empresa por conta das irregularidades. Tem conselheiro que é mais fácil ele voltar a ser síndico, se ele quiser, né? Será que ele incomoda tanto assim, né? A Liz, oi Liz, pode falar, querida. Pode abrir o microfone. Oi, Paulo, tudo bem? Deixa eu Oi, querida. desligar o ventilador aqui, senão vai ficar fazendo muito eco. Tá bom. Quando você estava falando de a gente fazer essas perguntas quando vai conversar com o conselho ou com aquele grupo de moradores que está selecionando um síndico, né? O que me veio à cabeça quando você disse que a gente faz essas perguntas para entender quais são os pontos que a gente vai precisar trabalhar, se atuar como síndico nesse condomínio, o que eu pensei nisso? Poxa, isso talvez também ajude a gente a ver que coisas dessa lista toda que eles têm que nós vamos precisar trabalhar antes em nós. Que pode ser que problemas daqueles que eles tenham ali, você consiga resolver, e quando você falou, né, que a gente só está perguntando quais são os problemas, não é para resolver, não é para dar sugestão, não é para resolver o problema naquele momento ali, é só para você fazer essas perguntas, para você montar a sua lista do que você pode apresentar.
Só que pode ser que nessa lista que você monta e do que você pode apresentar, você vai se deparar com um problema que é teu, que nem é do condomínio, mas que talvez seja interessante você resolver antes com você mesmo, para daí apresentar um bom trabalho. Porque se você for com uma dificuldade tua, dificilmente você vai conseguir ajudar o condomínio, né? Exato, você tem toda a razão. Essa lista serve para a gente antecipar, para a gente, de repente, até numa possível assembleia, a gente demonstrar possíveis soluções, mas foi muito bem como você falou. Às vezes eu não tenho expertise em tocar uma obra. Ó, nesse condomínio a gente tem uma dor muito grande, a gente precisa tocar uma obra, está muito parado aqui, e você fala, poxa, isso aqui não é, eu não tenho expertise, eu não quero, eu não gosto, e aí você nem se envolve, você nem entra na bola dividida, né? Você acaba nem indo. Então, por isso que é bom a gente ter essas ideias, essas perguntas, exatamente para a gente poder nominar, né? Para a gente entender os problemas. A grande questão está a gente embarcar, às vezes, sem a gente entender os problemas, a gente achar que consegue fazer tudo, ter aquela síndrome de super-herói, né? Tudo a gente faz, mata no peito. Eu, por exemplo, sou um síndico que eu trabalho em muitas áreas, eu dou conta em muitas áreas, mas tem uma área que me arrepia, só de eu falar, que eu não tenho pouquíssimo conhecimento, apesar de já ter estudado, eu acho uma área muito complicada, que inclusive eu vou trazer aqui para a gente conversar, o que é a área contábil de condomínio. E tem muita gente que também não tem esse conhecimento. Mas assim, quando o condomínio fala, pô, tem um problema aqui na área contábil, eu falei, ah, meu Deus, a área contábil não é meu forte. Eu entendo pouquíssimo dessa área, o básico do básico, e é uma área muito difícil. E aí, quando a pessoa te passa um negócio desse, você já, pô, pera lá, então não adianta eu entrar. Se o condomínio está com um problema com fisco, com tributos, com impostos atrasados, tem que negociar, enfim, aquele problema todo, será que vale a pena eu entrar, no caso de eu, já que eu tenho pouco conhecimento na área contábil? Então, assim, é importante isso que você falou, Liz, exatamente para a gente poder se direcionar e saber aquilo que vai fazer. Pessoal, fez sentido o Spin Selling? Essa ferramenta, gente, chamada assim, ó, Spin Selling. Fez sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender, pessoal? Por favor, me deem um alô aqui, tá? Se vocês conseguiram entender de fato, se essa ferramenta ficou claro para vocês aí. Ó, a Tati falou, ó, chama eu. Ótimo, Tati. Ó, os síndicos devem ter plano de saúde também, pautados na NR1. Ah, ela estava colocando aqui sobre a questão do plano de saúde. Pessoal, ficou claro para vocês isso? Eu espero que vocês entendam. Eu vou mandar no grupo ali um checklist do Spin Selling, tá? Para vocês, quem tem que entender a contabilidade, o contador, é claro, é isso mesmo. O contador que tem que conhecer. A gente, como síndico, a gente precisa entender um pouco para a gente também poder cobrar, né? Para a gente não ter nada que passa desapercebido, né? Com relação às certidões, por exemplo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, gente, que eu passei hoje para vocês aqui. Eu passei de forma muito rápida aqui, muito clara aqui, tentei ser o mais claro possível. E na próxima segunda eu vou continuar com vocês com uma ferramenta chamada Canvas, que assim é uma ferramenta maravilhosa, fantástica, que eu quero atuar com vocês na próxima quinta-feira. Eu novamente quero aqui pedir para vocês, por favor, indique esse grupo aqui para outros síndicos. Aqui é gratuito, gente, tá? Então, para que outros entrem aí junto com a gente, para que possam acessar, para que possam participar, para que a gente possa aí dividir muito mais e compartilhar mais conhecimento. Tá bom, gente? Agradeço vocês, espero que vocês tenham gostado aí, e quinta-feira a gente está junto, tá bom? Obrigado, Tati, que bom que você gostou, obrigado, Vitor, todo mundo, Seno aí, todo mundo que gostou aí, muito obrigado, gente. Quinta-feira que vem, a gente está junto de novo. Beijo, Gisele, obrigado, querida. Valeu, gente, um grande abraço. E prometo que eu vou subir tudo isso aqui, gente, lá no YouTube, para quem quiser de novo assistir aí, ficar bem à vontade.